Então, meus queridos e preciosos irmãos, a paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Meus queridos, o vídeo que você vai ver agora, ele está todo fundamentado no texto sagrado, nas escrituras sagradas, tá? Então eu recomendo que você abra sua Bíblia, faça pausa, tá? Para examinar com cuidado as minhas afirmações dentro das escrituras sagradas, para não ser enganado por homens falsos e mentirosos, tá bom? Veja o vídeo. A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso precioso e querido irmão Modolon, ele viu o vídeo, Flash 5 Modolon, e ele deixou um comentário que eu acho muito importante a gente examinar com cuidado, O comentário é uma frase, Ele diz que o Espírito de Deus não se contradiz, Se ele tem essa compreensão, louvado seja Deus, não é verdade? Porque é uma loucura, achar que o Espírito de Deus fala uma coisa agora e fala outra logo depois. Sucede que ele, na esteira das crenças da Congregação Cristã do Brasil, desse ministério que apostatou das nossas doutrinas originais, eles elegeram como doutrina de salvação o ensino de Tiago, que diz que fé sem obras, basicamente, fé sem obras é morta, Quer dizer, você, para entrar na glória de Deus, precisa trabalhar duro, porque o que o Senhor Jesus fez e o sangue dele derramado na cruz do Calvário não é suficiente, Bom, então vamos ver, Vamos ver as aparentes contradições, sabe? Eu não uso esses textos de maneira contraditória, mas ele usa, e o ministério inteirinho, a Irmandade da Congregação usa, O texto de Tiago, capítulo 2, por exemplo, verso 20, diz assim: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Depois diz, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, veja, mas Paulo fala sobre esse assunto. E Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 4, Paulo diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, vou repetir aqui, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que foi imputado a Abraão como justiça foi a fé que ele teve em Deus, não foi a obra que ele praticou, Tá certo? E depois, no verso 4, Paulo diz uma coisa importante: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão é recompensa, segundo a graça, que é segundo, graça é a palavra que significa favor imerecido, mas é segundo a dívida. O que Paulo está dizendo aqui é que, se você recebe uma recompensa, um prêmio, um galardão, por qualquer obra que você faça, isso não é segundo a graça de Deus. Por quê? É segundo a dívida, porque você fez. Portanto, você tornou-se merecedor daquilo, porque você fez. Vou mostrar um exemplo.
Se eu, para entrar na glória de Deus, eu preciso dar uma moeda de 10 centavos, né, para um indigente na rua, e eu dou 10 centavos, eu vou entrar na glória de Deus não é por causa do sacrifício do Senhor Jesus, não é pela graça que é um favor imerecido. Não, vou entrar porque eu tenho mérito. Eu fiz o que devia ser feito, e eu fiz e acabou. Né? E diz mais ainda, ó, o verso 5 diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então veja, o que faz Modolon, né? Usa esse verso de Tiago para contradizer o ensino do apóstolo Paulo. E veja o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo: mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ora, o que significa a palavra vão? Significa que não tem conteúdo, é vazio, é oco, que não tem fundamento, que é contrário à realidade, que é falso. Entende? Então, Tiago está dizendo nesses versos que Paulo é um homem sem conteúdo, um homem vazio, um homem oco, um homem que não tem fundamentação, que é contrário à realidade e que é falso. Ora, você lê lá no livro de Atos, capítulo 9, que o Senhor Jesus definiu muito bem, claro, que homem é Paulo apóstolo, um vaso escolhido do Senhor, que apareceu a ele depois da ressurreição. Era um perseguidor, e mediante o aparecimento do Senhor, ele converteu-se. Ele é responsável por 2/3 do Novo Testamento. 14 cartas são da sua autoria. Tiago tem uma cartinha de 5 capítulos só. As cartas de Paulo somam 74 capítulos. Então, esse é o homem que Tiago está dizendo lá na sua carta, que é um homem que não tem conteúdo, um homem que é vazio, um homem que é oco, que não tem fundamento, que é contrário à realidade, que é falso. Um homem que confessa e declara que foi arrebatado até o 3º céu. Então, meu amigo, eu não estou dizendo que desqualificando a carta de Tiago. Agora eu estou mostrando que você não deve usar o texto de Tiago para contradizer o ensino de Paulo. Entendeu? Porque se você faz isso, você desqualifica a palavra do apóstolo e desqualifica também o Senhor Jesus, a respeito de quem eu vou falar no próximo vídeo. Paulo fala também a respeito disso no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Ele fala outra vez, né? E que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tá? Aqui, estes que não creem no Senhor Jesus, são crentes no São Tiago, eles dizem que está falando em obras da lei, a lei do Velho Testamento. Ora, obras, tanto no Velho como no Novo Testamento, são obras. São obras, são coisas que a gente pode realizar. Então, Paulo aqui reafirma, né? Aquele que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o verso 6 ele diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso a respeito do episódio de Abraão, a gente lê no livro de Gênesis, capítulo 15. Diz assim, é o relato do episódio, né? Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo
galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer? Abraão não tinha filhos, né? E ele estava questionando o Eterno. Quer dizer, para quem vai ficar a minha herança? Que adianta o Senhor me dar bens e me abençoar aqui nessa terra, se eu não tenho herdeiro? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que vi a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E o verso 6 fala: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então o Eterno cumpriu a promessa na vida de Abraão, não foi por obras, pela lei, pela circuncisão, porque nesse tempo não havia isso. Ele recebeu a aprovação de Deus e foi justificado diante de Deus, porque ele não duvidou que ele teria descendência e que a descendência dele seria enorme, impossível de ser contada, né? Então, veja, o nosso querido Modolon, né? Que absurdo, diz que tem essa convicção, né? Que o Espírito Santo não se contradiz, mas usa um texto de Tiago para contradizer o apóstolo Paulo. Ora, mas quem foi Tiago? Quem foi Tiago? Nem apóstolo foi. Ele foi incrédulo a vida toda. Olha, a história mostra isso, né? A história mostra isso, que ele foi bispo na cidade de Jerusalém, né? E que essa carta aí que está na sua Bíblia, não temos como provar que realmente foi Tiago quem a escreveu. Aqui você lê, né? Esse livro aqui é o primeiro livro histórico do cristianismo primitivo, escrito por Eusébio de Cesareia, que viveu do ano de 1263 até o ano 340 depois de Cristo. Ele conheceu até a terceira e quarta geração dos líderes da igreja primitiva, os sucessores dos apóstolos do Senhor, né? Então ele diz aqui na página 75, olha, esse livro está disponível para você aí na internet, tá? Se você procurar, você vai poder ler de graça. Se quiser comprar, custa R$ 68. Então, nesse capítulo 23, ele relata o martírio de Tiago, irmão do Senhor. E na página 75, ele diz, ó: são tais os relatos a respeito de Tiago, irmão de Tiago, de quem se diz teria escrito a primeira das epístolas gerais, né? De quem se diz? Por quê? Ninguém tinha certeza que realmente quem escreveu essa carta que está na sua Bíblia era realmente irmão do Senhor, que foi bispo na cidade de Jerusalém. Depois ele diz: mas deve-se considerar que é considerada espúria. Quer dizer, espúria quer dizer adulterina, falsa. Por quê? Exatamente por esses versos aí, que eu estou agora somente mencionando a contradição com o ensino de Paulo, né? Eles liam isso e viam que isso aí é contraditório, né? Então eles não aceitavam esse livro. Levou quase 300 anos para esse livro ser aceito. Foi no concílio de Nicéia. Depois, ainda precisou em 490, acho que mais ou menos esse ano, o concílio de Hipona,
porque em muitas regiões ninguém aceitava o livro de Tiago. Na realidade, Tiago, ele não está dizendo, no capítulo 2, contradizendo Paulo, nem contradizendo Jesus. Paulo, no seu texto, nas suas cartas, ele trata da justificação do homem para com Deus. E Tiago, na sua carta, está tratando da justificação do homem para diante de um outro homem. É evidente que é assim, né? Porque para você examinar a vida daquele homem, para ver se realmente ele é crente em Jesus Cristo. Porque se ele realmente é crente em Jesus Cristo, as boas obras vão aparecer. É claro, né? Pois nele habita o Espírito Santo e as obras vão aparecer de uma maneira gloriosa, tá bom? Então Deus abençoe a todos, né? Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.